Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Muito bem, deixa eu dar boa noite aqui para o deputado Júnior Bozella, do PSL. Bem-vindo novamente ao Papo Antagonista. Obrigado, Cláudio. Sempre com alegria, é um prazer estar aqui com vocês no Papo Antagonista. Bom, o meu convite para você aqui tem um motivo específico, embora seja sempre uma conversa boa, né? Nossa aqui é sempre uma conversa boa. Amanhã você e outros deputados vão ter uma reunião aí com o Sérgio Moro, que ontem desembarcou aqui no Brasil, vamos dizer assim, dando o seu primeiro passo nessa pré-campanha. O Moro, Bozella, ele já tem anunciado a filiação ao Podemos, agora no dia 10. Você que é do PSL, que agora é União Brasil, né? Já está no processo de formalização. Como é que é? Por que esta conversa? Vocês estão tentando trazer o Moro para o União Brasil, tirar ele lá do Podemos antes dele se filiar? Ô, Cláudio, na verdade eu tenho conversado com o Sérgio Moro já há cerca aí de um mês e meio. Então, tem intensificado aí a nossa relação, a gente criou uma empatia e toda a agenda política que a gente tem construído, ele tem dado aí uma celeridade bastante interessante. Tem me chamado a atenção a maneira como o Moro, de forma bastante versátil, aí tem se movimentado com relação a construir aí um projeto de país. Obviamente que a gente que está num grande partido, o PSL, que fez o presidente da República na última eleição, obviamente ninguém tinha bola de cristal, a gente não sabia que ia dar esse desastre que deu, a gente não tem compromisso com o erro e a gente precisa olhar para frente, de forma bastante pragmática e propositiva, dialogar, principalmente quem defende o polo democrático, que é o meu caso. Eu, particularmente, enquanto deputado federal, quebrei muita pedra dentro do PSL, briguei com o presidente da República, coloquei literalmente a minha cabeça na guilhotina, coloquei meu mandato em risco, porque na hora que a gente brigou com o Bolsonaro, ele tinha ali uma aceitação popular muito grande. Até a minha mãe, viu, Cláudio, falou, olha, você está dando um tiro no pé. Enfim, quando eu fiz campanha para o Bolsonaro, ninguém queria votar nele. Aí eu convenci todo mundo a votar. Aí quando eu rachei com o Bolsonaro, porque eu vi que ele estava errado, aí todo mundo achava que eu estava dando um tiro no pé. É o tal do pragmatismo da política. Não dá para a gente pensar só no nosso próprio umbigo, sabe, Cláudio? A gente tem que olhar para os interesses do povo. Pois não. Deixa eu te interromper, porque você tocou num ponto que eu já percebi, especialmente nas redes sociais, que vai ser um ponto muito explorado na campanha, especialmente contra o Moro, e, obviamente, vocês do PSL tendo essa responsabilidade, esse passivo, né, de ter levado o Bolsonaro ao Palácio do Planalto, você já percebe, eu já percebo aqui nas redes sociais, essa narrativa sendo construída no seguinte sentido: poxa, vocês, né, integraram um governo, ajudaram a eleger esse psicopata que destruiu o país, que deixou esse saldo de mais 600 mil mortes, que levou a economia para o precipício, que virou as costas para a Amazônia. A gente já sabe qual é o discurso. Como é que você responderá a esse discurso, a essa relação, a esse ataque que a turma do PT já está preparada ali para fazer? Primeiro que eu não tenho compromisso com o erro, né? Isso eu acho que é uma prerrogativa que todo homem público deveria carregar dentro do seu sentimento. Eu sempre, na minha atividade política, desde jovem, eu comecei no Grêmio Estudantil, viu? Apesar de novo, eu tenho muitos anos de política. Dirigi o diretório acadêmico, fiz movimento estudantil, fui presidente de juventude, disputei várias eleições e aprendi mais nas minhas derrotas do que nas minhas vitórias. Mas, assim, eu nunca me curvei, nunca baixei a cabeça. E sempre cortei na pele. Às vezes, para mim, era mais conveniente, mais cômodo, mais confortável apoiar uma determinada candidatura de X, Y, Z para pensar no meu projeto pessoal de carreira, meu projeto político, do que, eventualmente, lutar pelos interesses coletivos. Mas meu pai me ensinou que política é instrumento de transformação do próximo. Política não é profissão, política é vocação. Então, graças a Deus, eu fui bem educado dentro da minha casa, então eu deixo muito claro para as pessoas. Quando eu percebi que Bolsonaro rompeu com a pauta de combate à corrupção, rompeu com os princípios constitucionais, quando ele começou os ataques às instituições, quando ele desrespeitou o Estado Democrático de Direito,
todas essas questões me fizeram cair em si e ver que não dava para a gente continuar apoiando alguém que não tinha o mínimo de previsibilidade, o mínimo de gestão, o mínimo de condição de tocar as pautas de interesse do país e da nação. Então, e no momento mais difícil, foi aonde a gente rompeu, quando ele tinha uma enorme popularidade, estava literalmente na lua de mel com a população, Cláudio. A gente acompanhou esse rompimento, muita gente já vinha sofrendo, né, com uma postura bem diferente, né? Talvez logo que ele botou a faixa, ele já mudou um pouquinho aquilo que foi vendido na campanha, mas a gente não podemos... a bola de cristal, né, Cláudio? A gente, em 2018, uma coisa que é importante a gente esclarecer também para todos que nos acompanham, existia um sentimento na sociedade que não era meu só, não era do candidato Bozella na época. Eu estava no PSL 1 ano e meio antes do Bolsonaro adentrar o partido. A gente estava num projeto de construção de partido. Eu estou muito tranquilo. O meu oportunismo nessa questão aí é zero, né? Os inimigos honestos, eles são mais dignos de confiança do que os amigos oportunistas. O Bolsonaro está cercado de oportunistas, aqueles que não querem largar a teta, não querem largar o poder, o mandato, a custo nenhum, né? E que custe, né, a vida do povo brasileiro. Eu já não sou dessa prerrogativa, dessa tônica. Eu sou partidário, apoio o Bolsonaro. Minha mulher não queria nem botar a camiseta do Bolsonaro para tirar foto nas redes sociais. Minha família me avacalhou, me achincalhou, falou que eu era racista, misógino, homofóbico. Eu ajudei ele no momento de dificuldade. Os amigos bons a gente identifica nas horas ruins, né? Eu não deixo soldado ferido no meio da batalha. Sou partidário, sou correto, defendo meu partido e apoio as pessoas que defendem o que é certo. Se defender o que é errado, não irei compactuar em hipótese nenhuma. E agora é chegado o momento que a gente precisa chamar as pessoas à realidade, abrir os horizontes, tirar a venda dos olhos e falar, olha, erramos, porque não tínhamos bola de cristal, a gente tinha um sentimento antipetista, a gente queria romper com aquele ciclo de corrupção que estava envolvendo a política brasileira. E o Bolsonaro foi o catalisador. E eu, em determinado momento da eleição, imaginei que isso era verdade, que ele ia construir uma equipe técnica, que ele ia construir um governo minimamente técnico, possível de entregar as ações, mas, infelizmente, quando a gente percebeu, e percebemos logo cedo, que ele era uma fraude, que não era nada daquilo que a gente imaginava no processo eleitoral, a gente se posicionou publicamente. Você veja só, um governo desse, confortável, onde tem orçamento secreto, emenda do relator, uma série de tentações para que o deputado possa alimentar as suas bases eleitorais. Eu, em nenhum momento, me corrompi, em nenhum momento eu me curvei, em nenhum momento eu pensei exclusivamente no meu processo de reeleição. Inclusive, eu coloquei em risco por diversas vezes e ainda coloco, principalmente agora no momento que eu defendo o polo democrático, onde a gente tem uma polarização e os espectros políticos estão muito bem definidos, tanto da esquerda quanto da extrema direita radical. E ainda há uma poluição muito grande, dentro do polo democrático. A gente não sabe quem será o candidato mais viável. Na minha impressão, é o Sérgio Moro, e a gente precisa ter a grandeza, ter o desprendimento de fazer esse debate, de fazer essa discussão política com maturidade, porque a sociedade espera isso da gente. A minha mãe, o meu pai, a minha família, o meu sogro, a minha sogra, me cobram nos aniversários de família quem será o nosso candidato da terceira via. Eu vou aproveitar esse teu gancho para perguntar justamente, nós temos hoje aí uma série de candidatos, de pré-candidatos, muitos deles irrelevantes do ponto de vista das pesquisas. Você, no União Brasil, vocês têm também vários nomes, de políticos que têm alguma projeção na política, mas que talvez para o público em geral não tenham essa capacidade de carregar esse eleitorado da terceira via, que é o eleitorado que não quer nem Lula nem Bolsonaro, o chamado eleitorado nem. Esta conversa que você está tendo, esse tipo de diálogo que você está tendo com o Moro, você também tem com outros nomes, mesmo que eles não tenham, vamos dizer, essa envergadura para tentar romper com a polarização do Lula e do Bolsonaro? Cláudio, eu tenho conversado muito com o Sérgio Moro, e me surpreendeu a maneira positiva como ele tem se colocado a favor de uma discussão republicana, de discutir o projeto nacional.
tenho uma amizade muito grande, que nunca escondi de ninguém, com o governador de São Paulo, João Dória, que eu acho que é um grande homem público. O governo de São Paulo é um governo de excelência, de entrega de resultados, se você comparar. E eu participei de diversas reuniões do secretariado de Estado. Se você comparar aquela reunião fatídica lá ministerial que o Bolsonaro queria matar todo mundo, enfim, xingou todo mundo, e com as reuniões de secretariado do governo do Estado de São Paulo, você vê o que é uma gestão com responsabilidade, de entrega e de resultado. Porém, a eleição presidencial, nós temos que ter aí a frieza de entender que é uma eleição de conceito, de sentimento. Como é que Bolsonaro foi eleito? Através do sentimento. As pessoas estavam com uma repulsa da classe política, uma repulsa do PT, e queriam alguém que pudesse fazer um enfrentamento. Olha, um outsider, que não era o Bolsonaro, mas ele conseguiu naquele momento, com o seu discurso, com a facada e outros ingredientes, representar aquilo que a população queria. Então, dentro do espectro político da esquerda, o Lula é um líder muito forte. Ele é um líder popular que ele representa o seu segmento, assim como o Bolsonaro, guardado as devidas proporções, em proporções obviamente menores, porque ele tem uma rejeição muito maior que a do próprio Lula. Na verdade, ele é o maior cabo eleitoral do Lula, mas ele também tem uma aceitação grande dentro do seu espectro político. E uma outra figura do espectro político que rejeita o PT, que rejeita o Bolsonaro, que rejeita a corrupção, que rejeita, entre parênteses, a própria política, é o Moro, que está num espectro que ele tem uma densidade muito grande. E então ele representa ali, dentro do seu conjunto de apoiadores, um herói. Eu sempre digo que em 2018 o herói nacional não era o Bolsonaro, era o Moro. O Bolsonaro apenas sequestrou a pauta da Lava Jato do Moro, usou de muleta para ele criar a sua popularidade. E deu certo, virou presidente da República. Porém, a gente precisa agora ter a humildade, os deputados, os cidadãos, a classe política, os dirigentes partidários, para a gente entender que essa eleição precisa ser quebrada a polarização. Ninguém quer retroceder, ninguém quer voltar no passado. E para quebrar a polarização, você precisa entender de candidatura a presidente da República. Não, com todo respeito aos meus amigos, o João Dória, o Mandetta, que são grandes quadros, seriam excelentes candidatos a presidente da República. Se lá na frente, no ano que vem, eles estiverem bem posicionados, com 10, 12, 15%, e o Moro abaixo, não tem que ter humildade de recuar, dar um passinho para trás e falar: Moro, deixa eu te falar, agora é a hora do Dória, ou agora é a hora do Mandetta. E vice-versa. É dessa maneira que eu penso. O que a gente não pode é interditar as possibilidades dentro do polo democrático. Hoje, dentro da realidade, o Moro tem 10%, sem abrir a boca que é candidato a presidente, e os demais têm 2%, 3% de intenção de votos nas pesquisas eleitorais. Você mencionou a eleição de 2018, que nós tínhamos uma pauta muito clara, que era o antipetismo, o combate à corrupção. Nesta campanha, qual que você acha que será a tônica? E o que um candidato como o Sérgio Moro precisa fazer neste momento para construir esta capacidade eleitoral, né? Não só o potencial que ele já tem, mas para ir além do potencial, para convencer os indecisos, para trazer mais gente para dentro desse arco de alianças que é necessário, né? O que é preciso fazer e qual vai ser a tônica da campanha no ano que vem? Primeiro que eu acho que a agenda, acho não, eu vi pesquisas, a agenda de 2018 está mais viva do que nunca, Cláudio. Essa questão do combate à corrupção, das velhas práticas, do tomar lá da cá, da segurança pública, da prisão em segunda instância, tudo aquilo que o Bolsonaro renunciou. Isso as pesquisas nos mostram. E óbvio que a agenda social, em decorrência do momento grave econômico que o país está enfrentando com relação à inflação, a tudo isso que a gente está assistindo, problema da alta do preço do combustível. Então, eu entendo que o Moro, como uma figura pública que tem desprendimento, que demonstrou isso na prática, um cara, um sujeito, um cidadão, que renuncia a uma carreira de juiz, a um concurso público que lhe dá estabilidade financeira, lhe dá a condição de ter a sua tranquilidade, a sua plenitude. Um sujeito que não fez fortuna no judiciário e nem na atividade política. Ele abdica de toda essa estabilidade para se dedicar a um projeto de país. E, num segundo momento, quando ele sofre ali um assédio moral muito grande, onde as pessoas lhe ofertam uma vaga no STF, lhe ofertam ali a permanência no ministério, que lhe dá uma condição salarial, principalmente para aquele alguém que renunciou ao seu salário de juiz, 95% talvez dos brasileiros no lugar dele tivessem cedido, teriam aceitado. E ele não, ele por convicção
por ideais, por propósitos, né, por caráter, por decência, ele abdicou, né, de um salário de ministro e de uma vaga do STF por não compactuar com as malandragens que o governo Bolsonaro estava impondo, as interferências no órgão de controle, enfim, o fim do combate à corrupção, o fim da Lava Jato. Então, isso tem que ser levado em consideração. Quando você tem um homem público dessa envergadura, você tem um cidadão brasileiro com esse ingrediente, agora você precisa juntar outros componentes. Acho que pessoas do campo do meio ambiente, da economia, da saúde, da educação, para você criar um grande plano de governo. O que mais me chama a atenção, Cláudio, nesse projeto de 2022, e eu acho que aquilo que o Moro precisa fazer, primeiro, ele já tem os princípios, a moralidade, a renúncia, o sacerdócio à vida pública. E segundo, né, ele tem uma questão que eu acho que é muito valorosa para aquele que vai disputar a presidência da República, a capacidade mental. Um cara que estudou, um cara que se preparou ao longo da sua trajetória de vida e que do ponto de vista psíquico, mental, extremamente normal. E isso é fundamental para alguém que vai gerir a nação. Nós temos um presidente da República que ele anda em descompasso, com a normalidade. A gente percebe isso. O Bolsonaro ele tem uma série de patologias. Isso é uma crítica construtiva. Agora, nós precisamos colocar na cadeira de presidente da República um cidadão que tenha um mínimo de condições psíquicas para poder organizar uma equipe de trabalho. Eu acho que esse é o primeiro ingrediente que o Moro, o Dória, o Mandetta já reúne. Agora, com tudo que eu já expliquei aqui, nós precisamos ter a humildade de entender aquele que vai reunir as melhores condições eleitorais para fazer esse enfrentamento público. Sim. Bozelli, eu estava te perguntando justamente porque me parece que a comunicação é um desafio para o Sérgio Moro, porque nós temos aí, vamos ter dois candidatos populistas, dois candidatos radicais que têm discurso, que têm mobilização, que têm engajamento. Eu estava comentando agora que o Moro ele já tem um diferencial em relação aos demais candidatos da terceira via, porque ele desperta muitas paixões, tanto do ponto de vista negativo como positivo. O que neste cenário, né, que a gente vive digital, de debate digital, faz muita diferença, porque tem a ver com a relevância, com você conseguir abrir espaço para o debate, no debate público e, obviamente, alcançar um espaço político dentro de um ambiente polarizado. Mas, eu te pergunto, como é que você vê essa fragilidade que muitos apontam do Moro em relação a essa capacidade dele de expressar as ideias, de alcançar um público com uma linguagem mais clara, mais popular? Não dá para transformar um candidato, né, uma pessoa, de um jeito para outro, até porque você retiraria a autenticidade do candidato, que é algo também muito relevante nesta nossa realidade. Como é que você entende aí essa questão da comunicação na campanha do Moro, aí, nessa pré-campanha? Eu acho que tem que traduzir o que ele realmente é, expressar a realidade. O Moro não é um personagem. O Moro hoje ele tem essa aceitação, esse engajamento por aquilo que ele expressou ser durante esses últimos tempos enquanto juiz. É o cara que desempoderou o PT, que prendeu o Lula, o cara que não se curvou aos assédios imorais e indecentes que o governo Bolsonaro e o Bolsonaro o obrigaram, tentaram obrigar a submeter. Então, acho que a gente precisa entender agora que a população também está alerta com relação aos personagens, aos fakes, aos estelionatos eleitorais. O Bolsonaro, ele transmitiu sempre essa sensação de que é o tiozão, é o cara que anda de Raider, come pão come média, pão de cará com leite condensado e tal, mas na verdade fez fortunas na política, ele, os filhos, com rachadinha. Você vê agora, tudo é sigilo de 100 anos, o ingresso dos filhos no palácio, o cartão corporativo. Quer dizer, ele é muito mais distante do pulsar das ruas e muito mais próximo das benesses do poder. Essa é a realidade. Então, aquele fake da eleição, que era o tiozão, o cara simples, humilde, e que era contra o establishment, que era contra o sistema político, contra a corrupção, ele, com o passar do tempo, ele foi destruída. Essa imagem foi destruída, tirando os apoiadores, aqueles que realmente foram cooptados pela seita bolsonarista, que, na minha opinião, são 10, 12% da sociedade, e as pesquisas já mostraram isso,
e você tem mais ali uns 8% que é o antipetista, que não é cego pelo Bolsonaro, se ele falar que o copo de água tem vinho e na verdade é água, e o cara fala, não, eu vou tomar porque o Bolsonaro falou que é vinho, eu tomo. Né? Tirando esse pessoal que é cego, né, eu acredito que não existe esse eleitorado fanatizado como as pesquisas eleitorais já nos mostraram. Agora, o Moro precisa, sim, ter um discurso que amplie a base ali do debate com relação ao combate à corrupção e também possa ingressar em outras áreas, como a educação, a saúde, o meio ambiente, fundamentalmente a economia, o que ele pensa para o país. Mas eu acho que um presidente da República ele precisa se reunir de bons elementos, né? Ele precisa agregar bons valores. Eu acho que personagens competentes em cada área de atuação. Nós temos uma fraude na área da economia, que é o Paulo Guedes, né? Que é um ministro que falou que é bom de palestra, que é bom de discurso, mas é horrível de resultado. Apesar que quem é ministro no governo Bolsonaro, um presidente que fala que a caneta dele é que canta, né, e ele não entende absolutamente nada, nem de economia, nem de saúde. Porque o cara que governa o país, ele precisa ter um pouco de noção. Ele não precisa ser um expert, um professor em educação, um professor em saúde, um professor em economia. Ele precisa ter o mínimo de decência, de moral, de caráter, e o mínimo de psicologia, de saber administrar, né, de organizar a administração pública com os bons profissionais. Mas você vê o que aconteceu agora, Cláudio. Né, o Marcos Pontes, o astronauta. O Guedes foi lá e esculhambou o Marcos Pontes. O Bolsonaro foi o candidato que disse que no governo Temer ninguém sabia se o ministro da Ciência e Tecnologia não sabia a diferença de gravidade ou gravidez. Você lembra disso, é público. E ele colocou lá o astronauta, que teoricamente é um técnico, mas que o tal do Paulo Guedes chegou e falou que o cara é um burro. E o Bolsonaro assiste tudo isso com a maior tranquilidade do mundo. O governo dele ruim e a população pagando essa conta. Eu ia falar do astronauta, mas a gente não vai perder tempo com isso, não. Você, obviamente que eu estou sentindo que você gostaria muito que o Moro viesse para a União Brasil. Ele agora está indo para o Podemos. Ontem mesmo já saiu um banner convidando para o ato lá de filiação dele, etc. Eu sei que você não fala em nome do partido, mas obviamente você é uma liderança importante no partido e você pode fazer essa sondagem. Então eu te pergunto de uma forma clara, quais são os argumentos que você vai apresentar para o Moro para convencê-lo a sair do Podemos e ir para a União Brasil? Olha, com todo respeito à minha amiga deputada Renata Abreu, eu acho que o Podemos tem feito a lição de casa, acho que é legítimo toda a agremiação política no país querer somar esforços, agregar valores, quadros para os seus respectivos partidos. Acho isso tudo muito, muito brilhante e legítimo, assim como o Kassab faz, a Renata faz, o Bivar faz, acho que todos nós estamos fazendo. Eu sou PSL raiz, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu, além de defensor do Bivar, eu sou defensor do partido, porque eu acredito nas bandeiras desse partido, acredito na figura do presidente Luciano Bivar, que é um homem extremamente correto, sério, desprendido, republicano e que quer o bem do nosso país. Agora, eu gostaria muito que o Moro tivesse filiado aqui no PSL, né, futuramente no União Brasil. Mas nós temos que, às vezes, entender que outras pessoas, de repente, chegaram na frente. Enfim, agora, o que compete ao candidato? Eu fui candidato a prefeito, Cláudio. E na minha eleição de prefeito, eu também estava filiado a um partido que nutria ali menores condições. Na minha cidade, exigia ali o tempo de televisão, porque tinha televisão para você apresentar o horário eleitoral. E eu conversei com o meu partido na época e disse, olha, eu tenho uma oportunidade para um partido maior, né, porque vai me agregar um tempo de televisão e vai me dar uma musculatura, vai me dar uma força, uma capilaridade que eu possa fazer o enfrentamento. E na época a minha luta era contra o governo local, que era chefiado ali, comandado pelo Márcio França, que foi governador de São Paulo, vice-governador, e assumiu o mandato. Então eu precisava reunir alguns ingredientes. Então eu me manifestei nessa direção, com relação a fidelizar a minha relação com os partidos, ter um projeto de cidade, mas que eu pudesse agregar alguns componentes que me desse ali uma condição de fortalecer a minha discussão eleitoral naquele instante. Então aí é um raciocínio muito particular do candidato, né? Eu tenho esses argumentos, eu acho que eu não quero aqui desmanchar o castelo de ninguém, absolutamente. Eu acho que se o Moro for o nome
lá na frente que reunir o melhor índice de avaliação eleitoral, de apontamento do polo democrático, nós vamos ter que ter a grandeza, ele estando ou não no Podemos, de agregar nesse projeto. Agora, se ele pudesse estar afiliado no meu PSL, o PSL que eu defendo, que eu quebrei muita pedra aqui dentro antes da chegada do Bolsonaro e sobrevivi a todos esses intempéries e a todas essas transições, para mim seria motivo de honra, de orgulho, de alegria. Acredito que para muitos filiados, muitos quadros, muitos detentores de mandato do nosso partido também. Mas política é isso, né? O combustível do político é a saliva, Cláudio. É a arte do diálogo, de esgotar todas as possibilidades e não interditar nenhuma delas e não romper aí a possibilidade da gente, quem sabe, né, no amanhã, chegar numa equação que seja conveniente para todos os partidos, mas fundamentalmente que atenda os interesses do povo brasileiro. Muito bem. Júnior Bozella, obrigado pela tua participação aqui no Papo Antagonista. Obviamente o programa permanece aberto para futuras colaborações. Uma boa noite. Abraço, Cláudio, sempre um prazer, estou sempre à disposição. Uma boa noite, um abraço a todos. Até logo. Solta a vinheta, Robson. Papo Antagonista, com Cláudio Dantas. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.